Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados por Deus. Imagina o homem mais poderoso de uma nação, tipo um rei com exércitos inteiros à sua disposição, Uhum. e ele está lá, celebrando uma vitória monumental, onde os seus maiores inimigos foram literalmente varridos do mapa. Uma cena de triunfo absoluto, né? Exato, triunfo absoluto. Mas aí, de repente, quase na mesma respiração, esse mesmo rei está implorando pela vida dele. Como se estivesse prestes a ser engolido pela escuridão. Isso, cercado por ameaças de todos os lados, é uma montanha-russa vertiginosa. E essa é a realidade do Salmo 9. A nossa imersão de hoje tem uma missão muito clara. Que é desbravar as profundezas desse texto milenar, certo? Guiados pelas notas da Bíblia de Estudo NAA e pelos comentários acadêmicos que são cirúrgicos, diga-se de passagem, do Alan P. Ross. Nós vamos entender essa transição brutal de um louvor épico para uma súplica desesperada. E o que torna essa análise tão rica é que a gente não está lidando com um documento histórico estático, sabe? O Salmo 9 é um espelho dinâmico. Um espelho das tensões reais, né? Exatamente. Das tensões que qualquer pessoa enfrenta ao tentar conciliar a fé numa justiça divina perfeita com a experiência caótica da vida terrena. É um texto que recusa respostas fáceis. Certo. Vamos desvendar isso. Porque, olha, tem camadas e mistérios literários antigos aqui que a gente precisa explorar. E palavras hebraicas bem específicas também. Com certeza. Palavras que alteram totalmente como a gente entende refúgio e justiça. Mas antes de colocar o foco total no Salmo 9, as nossas fontes pedem para a gente dar um passo para trás. Precisamos olhar para a arquitetura original da coisa. Isso, porque ignorar o contexto seria como tentar entender uma pintura gigante olhando só para um pedacinho dela. Perfeito. A análise do Ross e as notas de estudo apontam para um debate acadêmico fascinante envolvendo os Salmos 9 e 10. Na versão da Septuaginta... Que é aquela antiga tradução grega, né? Essa mesma. Na Septuaginta, esses dois salmos, o 9 e o 10, não eram textos separados. Eles eram um texto só. Eles formavam uma única composição poética bem complexa e a evidência textual para essa união lá no hebraico original é muito robusta. E qual seria a prova principal disso? É que eles estão conectados por um padrão de acróstico. Um acróstico? Isso. No hebraico antigo, isso significa que as estrofes começam com letras sucessivas do alfabeto. Sabe, de Aleph a Taf? Nossa, de A a Z, basicamente. Exatamente. E não era só para ficar bonito. Numa cultura oral, isso era um dispositivo de memória vital para ajudar as pessoas a lembrarem de poemas longos. E teologicamente... mostrava tipo uma totalidade. Exato, uma ordem completa. Era um jeito de dizer que a justiça de Deus cobre tudo, do início ao fim, contrapondo o caos dos ímpios. E as peças se encaixam de outros jeitos também, porque o Salmo 10 não tem título próprio, o que é bem estranho nessa parte do livro. É uma anomalia literária. Sim, e as fontes também destacam que eles compartilham frases idênticas, né? Tipo a expressão tempos de angústia, que aparece no Salmo 9, versículo 9, e depois ecoa lá no Salmo 10. É para quem nos ouve entender bem, é como se fosse um álbum duplo clássico de vinil. Adoro essa analogia. Pensa assim, o Salmo 9 seria o nosso disco 1, o lado A. É uma música triunfante, o ritmo é acelerado, batida de vitória, os trompetes tocando alto. A celebração da justiça. Isso. Mas aí quando a gente vira para o disco 2, o Salmo 10, o tom cai drasticamente. As luzes apagam, a melodia fica densa e vira um lamento pesado sobre corrupção. É a mesma obra, mas explorando os dois extremos absolutos da nossa experiência. Mas o que é fascinante aqui é porque faz sentido tratar eles separadamente hoje. Por quê? Se era uma coisa só. O Ross detalha que o Salmo 9 tem uma integridade própria muito forte. Ele funciona perfeitamente sozinho, como um cântico de gratidão, e tem até uma indicação musical própria no cabeçalho. É assim, as fontes dizem que ele devia ser cantado segundo a melodia A Morte para o Filho. Isso, mutila bem no hebraico original. Nossa, Morte para o Filho. Soa incrivelmente dramático, né? Muito solene.
E a melodia exata se perdeu no tempo, claro, não temos a partitura. Mas o peso desse título já estabelece um clima de seriedade profunda, não é uma cantiga leve. É um hino forjado na sobrevivência, basicamente. Exato, forjado no calor da sobrevivência para louvar o Senhor como um único juiz eterno. Então, partindo dessa ideia de que o Salmo 9 é o nosso disco 1, é essa canção de vitória, a forma como o rei Davi descreve isso, nos primeiros 12 versículos, é monumental. Ele não é nada modesto nas palavras, né? De jeito nenhum. Ele fala em louvar de todo o coração e contar todas as maravilhas de Deus. E aqui, as nossas fontes pedem muita atenção para o vocabulário original. Sim, o termo hebraico traduzido como maravilhas é nipple-ot. Nipple-ot. Isso. E é crucial não confundir isso com, tipo, coincidências felizes ou coisas vagamente positivas. É algo bem maior, né? Muito maior. É um termo teológico pesado, refere-se a intervenções divinas espetaculares, coisas que suspendem a ordem natural e que nenhuma força humana conseguiria explicar. Tipo abrir o Mar Vermelho. Exatamente esse nível de grandiosidade. Quando Davi usa nipple-ot, ele está dizendo que a derrota dos inimigos foi inequivocamente uma obra divina. Uau! E essa justiça é descrita em termos absolutos. Davi diz que Deus não só derrotou os ímpios, mas apagou o nome deles para sempre. Arrasou as cidades. É um apagamento total. Lendo isso, parece muito com a versão antiga da cultura do cancelamento. Ou aquela prática de damnatio memoria, sabe? De destruir estátuas e apagar a pessoa da história. Sim, mas com uma diferença fundamental. Quando impérios humanos fazem isso, é baseado no ego para reescrever a história. Mas no texto, é o próprio Deus quem apaga os rastros da opressão. É uma justiça punitiva que limpa a tirania do mapa. Dizendo, tipo, a memória de vocês acabou, ponto final. Exato. E o contraste no versículo 7 é brilhante. Logo depois de descrever esse poder destrutivo, Deus senta no trono não só como juiz implacável, mas como um refúgio para os oprimidos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa palavra refúgio, a nossa compreensão moderna sempre tropeça nela. Com certeza. A gente escuta refúgio e já pensa em algo passivo. Pense em alguém encolhido debaixo de uma coberta, fugindo da tempestade. Mas o original não é isso, né? Não é se esconder num buraco. Nem de longe. A riqueza do hebraico destrói essa imagem. A palavra lá no versículo 9, traduzida às vezes como alto refúgio ou fortaleza, é Misgab. Misgab. Isso. E para entender Misgab, você tem que visualizar a topografia lá do Antigo Oriente Médio. Imagina uma fortaleza construída bem no topo de um penhasco de pedra. Paredes bem altas e inacessíveis. Inacessíveis. Os inimigos podem estar lá embaixo, gritando, atirando flechas, mas é fisicamente impossível chegar no topo. Caramba. Quem tá no Misgab não tá encolhido com medo. Tá de pé, olhando o perigo lá de cima, sabendo que a altura torna a ameaça irrelevante. É tipo o quarto do pânico supremo, só que ao ar livre. Uma torre impenetrável. E o texto ainda usa outras palavras, tipo Massé, que é um escudo contra perigo repentino, e Manos, que é um destino de fuga. E a ideia central é que o juiz supremo usa esse Misgab para abrigar os marginalizados e não os poderosos. Exato. Ele defende quem a justiça humana esmaga. Nossa, muito forte isso. Mas essa imagem invulnerável lá no topo da montanha faz a queda no versículo 13 ser ainda mais chocante. A transição é brusca. Demais. A gente é arrancado dessa festa de justiça global e jogado direto na lama da dor pessoal do Davi. Muda completamente a respiração do salmo. Ele passa de uma declaração de triunfo para um grito de socorro. Compadeça-te de mim, Senhor. Ele diz que está nas portas da morte. E é aí que rola um curto-circuito para quem tá lendo. Porque, peraí, como alguém que acabou de cantar sobre a vitória total e a aniquilação dos inimigos, de repente está batendo nas portas da morte? Parece contraditório à primeira vista. Totalmente. Tem um contraste visual ali. De um lado, as portas da morte, super sombrias, e do outro, ele querendo louvar nas festivas portas de Sião. A vitória não devia ser permanente? E isso levanta uma questão importante sobre a poesia hebraica. Ela não é um diário linear, sabe?
A tensão exposta ali ilustra o conceito teológico do já e ainda não. Já e ainda não, como assim? O louvor dos primeiros versículos relata as libertações do passado, o histórico de Deus, os Nipol Aot. Ah, entendi. É o que já aconteceu. Isso. Quando a crise nova atinge Davi, ele não descarta o passado. O Rosa argumenta que a oração dele é baseada na reputação de Deus. Como se ele dissesse: olha o seu currículo, senhor. O senhor já destruiu impérios, então resolve essa ameaça aqui agora. Perfeito. Ele apela para o caráter do juiz. E as portas de Sião representam a volta para a comunidade onde a vida e a justiça acontecem. Então o louvor majestoso não é uma ilusão. É, na verdade, a argumentação legal que o Davi usa no meio do caos. Exatamente. E a forma como Deus responde a isso nos versículos 15 e 16 é fascinante. O Salmo diz que as nações afundam na própria cova que fizeram. Os ímpios ficam presos na própria armadilha, né? Isso. É a mecânica de como o mal opera. É a justiça poética clássica. O mal que o opressor passa meses planejando vira o dispositivo da própria destruição dele. A maldade se sabota por design. O opressor foca tanta energia cavando um buraco que ele mesmo tropeça e cai dentro. Deus orquestra a realidade de um jeito que a injustiça se torna insustentável estruturalmente. Tem um DNA de colapso no próprio mal. Com certeza. E essa justiça poética nos leva para o clímax do Salmo, dos versos 17 a 20. E o texto é bem literal sobre o destino final de quem oprime. O verso 17 diz que os perversos vão ser lançados no inferno. Mas olha, é crucial não ler isso com aquela bagagem folclórica de inferno e com fogo e tal. As notas da Bíblia NAA esclarecem bem isso, né? Sim, a palavra hebraica original ali é Sheol. No antigo Israel, Sheol não era a tortura medieval. Era o reino das sombras, a sepultura profunda, o lugar do silêncio absoluto. O ponto final inescapável. Isso. Jogar os perversos no Sheol significa acabar definitivamente com o poder e a arrogância deles. Enquanto isso, o aflito não será esquecido. E o texto chama os perversos de aqueles que se esquecem de Deus. E o Rosa aponta que esse esquecer não é tipo, esqueci a chave em casa. Não é um lapso de memória de jeito nenhum. Governar e viver como se não tivesse autoridade nenhuma acima dela. Exatamente. E lembrar, em contrapartida, é viver dependente de Deus. E isso prepara o último pedido de Davi, que é incrível. Ele pede para Deus infundir medo nas nações para que eles saibam que são só mortais. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Tem uma ironia muito sombria em pedir para pessoas superpoderosas perceberem que são apenas humanas. Se conectarmos isso ao panorama geral, a genialidade está numa palavra: Enosh. Enosh. Vamos anotar mais essa. Enosh significa homem mortal, mas carrega o peso da nossa fraqueza e fragilidade, o homem feito do pó. O terror mais paralisante para um tirano não é um raio caindo na cabeça dele. É um espelho. Exatamente. O choque de realidade da própria fragilidade. Perceber que eles são apenas Enosh. É porque a bolha do poder cria essa ilusão de mortalidade, de que o opressor é inatingível, mas o poder humano é pó. O opressor tem prazo de validade. Tem prazo? A oração não pede fogo do céu, pede lucidez existencial, para que eles olhem para as próprias mãos e vejam que são sombras passageiras. Que jornada formidável para quem nos ouve. A gente decifrou o acróstico, subiu o Misgab, passou pelas portas da morte e viu a justiça poética do Sheol. E terminamos com esse peso do Enosh. E tem uma provocação final das nossas fontes para a sociedade de hoje, sabe? Como assim? Vivemos numa era onde a tecnologia, a riqueza e as instituições vendem essa mesma ilusão de imortalidade e controle. Verdade. Sistemas inteiros baseados na arrogância. Exato. O que aconteceria se a nossa sociedade hoje tivesse um verdadeiro momento Enosh coletivo, um despertar instantâneo e inegável da nossa própria mortalidade? Como isso mudaria o jeito que tratamos os aflitos ao nosso redor? Uau! É uma reflexão que desmonta todas as nossas seguranças artificiais, né? Somos todos apenas humanos. E é com essa lucidez existencial que a gente encerra a nossa imersão de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.